Luiz Ângelo da Silva, Bambala, iniciado por Carlinda da Silva Sá, do Jardim Cruzeiro, Travessa da Paz, número 4, Salvador, Bahia. Muito bem. Tenho certeza que estamos todos muito honrados e já agradecendo a sua presença, a sua contribuição, e vou lhe fazer a pergunta que a gente faz sempre para todo mundo. Na sua concepção, o que é ser um órgão? Órgão representante de uma roça de candomblé, pai de santo, mãe de santo, tem de aprender o lamento da casa, aprender a cantar, tocar, se possível dançar, porque o órgão representa uma casa. Ele tem de aprender a fazer tudo, porque visita é visita. Quem tem de fazer o bonito para os visitantes, os órgãos e o povo da casa. Então, Bambala, na sua confirmação, como foi que o senhor saiu? Saiu de branco, saiu de terno? Na sua tradição, o ogã raspa a cabeça, bota aquele, flotando. Como foi a sua lembrança da sua confirmação? A minha confirmação foi feita como devia ter sido feita. Levei tudo que eu levo, mas não raspei a cabeça, saí de boné, terno branco, sapato de búfalo, que não existe mais. Tudo certo. A elegância no treino, sem maquiagem. Legal, legal. E essa coisa de o povo dizer que o órgão não tem uma roça, que o órgão não tem uma casa, que o órgão é do mundo, que o órgão é para servir todo mundo. O que você acha dessa história? Eu não vou falar os nomes, mas eu conheci um montão de órgãos que tinha roça de candomblé e tinha filho de santo e de casas grandes. Se o órgão levou tudo que tem direito que a leva, o órgão pode chamar o santo também de santo, pai de santo, que não pode fazer outras coisas na nossa religião. Inclusive raspar? Também, estou cansado de raspar. Cansado de raspar. Tem pessoas no mundo que eu fui pai pequeno, o pai de santo raspava um pedaço, raspava outro. E ficar tudo bonitinho. E a sua formação, como é que se deu? Foi dentro da sua roça? Foi sua mãe de santo quem sentou com o senhor e ensinou? Ou foi apresentando os mestres, os órgãos mais antigos? Como é que foi isso? Quando eu tive um mestre, Cipriano Bonfim, Aladegi. E quando comecei, procurei copiar essa pessoa, a mãe de santo me ensinava. O meu pai que era a Xogum, um determinado santo, na rua Serra de Carvalho, que o povo não conhece, que chama Muriçoca, pequeno da Muriçoca, Chifunqué, Emílio Bispo Alto. Meu pai era a Xogum da Babaluaibê, mas meu pai não cortava, que era o cargo dele. E me prepararam para mim fazer isso, meu pai, sem ser confirmado, sem nada. Me prepararam, eu passei a fazer isso.
confirmar. Mas o seu mestre foi o Cipriano. Cipriano Manuel do Bonfim. Que era da sua roça. Não, não é. Cipriano Manuel do Bonfim era da Casa Branca. Filho do falecido Antônio do Bonfim. Ele tinha muitos irmãos. Aurelino, Vivi, tinha vários. Antônio, o pai dele chamava Manuel do Bonfim, e tinha irmão que chamava Antônio do Bonfim. E ele era o alabeiro do Engenheiro da Casa Branca, Ocândio Alvavoei, da falecida Lúcia Gibos. Legal. O senhor vê o candomblé hoje em relação ao que era na época que o senhor se iniciou? Eu digo assim, muita coisa melhorou, algumas coisas pioraram. Qual a visão que o senhor tem nisso aí? Hoje em dia tem muita riqueza. Realmente era simples. E se você quer saber, ficava até mais bonito. Agora é muita coisa, tá aí, criam muita coisa, acaba sendo teatro. A simplicidade era mais bonita. Aquela roupa era trabalhada, agora já veio pronta. A pessoa compra no mercado, compra nas lojas já pronta. E nos costumes das pessoas? A relação com os irmãos de santo, a relação com a mãe de santo. Se for colocar, aí não mudou quase nada. Aquele tempo era de um jeito, se falava aquela língua, hoje em dia, do mesmo jeito que se falava naquele tempo. Só que tem muitas pessoas que se adiantou, que está naquele grau lá em cima, muitas vezes não se preparou e quer estar no mesmo lugar. E olha, mestre, tem a pessoa um negócio que vai se aprender com o tempo que a pessoa vai passando, acompanhando, frequentando os lugares. Vai amadurecer. Isso aí, nós vamos morrer velho e aprendendo. Vamos cantar? De novo? Uma cantiga que o senhor gosta, que fale o coração. O senhor se emocione quando canta. Opa, me chevirereu, ai Jojo, opa, me chevirereu, opa, me chevirereu, ai Jojo, opa, me chevirereu, opa, me chevirereu, ai Jojo, opa, me chevirereu. Só está cantando cantiga que não toca no rádio. Mas eu gosto de fazer eu tenho um trabalho que eu sou de Xangô no arrependimento, mas se eu fosse me preparar, era o Balué. Então eu cantei para o Balué e agora para Xangô que é o meu. É o nosso. É o da casa, é isso mesmo. E esses garotos novos que estão no candomblé? Os novos ouvintes. Como é que o senhor observa essa moçada nova que está chegando aí agora, que está fazendo os candomblés, que está participando ativamente? Vou pegar agora. Estou querendo antecipar o negócio, eles aí pagar. A igreja antiga é do santo? É. Mas não pode ser colocado naquela hora porque não tem aquele santo presente. Eles querem cantar qualquer um, tem escala. Fala sobre o cordão, né? Se fosse um cordão, cantigas que uma vai. Com certeza. No segundo lugar, vou dar um exemplo. Na casa dos outros chegam, cantam para. Na minha casa se canta Lulu, Iaúdo, Ayabalu, Lulu, Genaiva, Abalu, cantando essa. A segunda, Camaru, Mimuacharirudo, e Camaru. Por que é a primeira de Tanã e a segunda de Iemanjá? Todas as duas são de Iemanjá. Vocês estão cantando a primeira para Tanã? Sim. É. Mas era menina, só menina, é menino. Só menino, estão querendo usar, mas tem um velho assim também. Pisa na bola e pega. A nossa gíria aqui é o pisa numa caçapa.
conhecido meu, ele é vivo. Sabe como é o nome da casa que vai ser a casa dele? Tijolo Quente. Mas é interessante esse assunto sobre ensinamento. Né? O senhor falou do seu mestre. Né? O senhor se preocupa em passar os seus conhecimentos para as novas gerações? Em relação... Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eles falam curso. Não dou curso, dou. Sabe como é que é? Ensina. A pessoa pega aquilo, o resto ela aprende andando. Você não basta, tem que andar. Exu, Lua, Xoxa, Samba, Bahia, as andanças dele pelas casas, vai aprendendo, né? Agora não pode ir para abacaxi, mas cascadas, tem que ir para. Eu só ia para o lugar que tinha cobra. Só ia para o lugar que tinha cobra. Eles abaquei, qualquer lugar que estou indo, quando chega lá, até eles aprendem. Você é famoso pelos... sim, você é famoso pelo seu conhecimento que você detém com relação à parte de AXG. Eu já lhe conheci antes, mais pelo nome do que pessoalmente, por esse conhecimento que você tem de fazer AXG. O que é que você acha que o povo de Santos tem com relação a AXG? Tem medo? Não quer aprender, corre da história, deixa para depois. O que é que você entende disso? Eu entendo que o AXG é uma recepção fúnebre. O AXG é a nossa missa. Tem um montão de marmoteiro inventando moda, amedrontando, o povo não vai comer porque vai ver isso, aquilo. O outro que me ensinou que o Nambré morreu, o velho não fez o nome de assistir tudo aquilo até hoje. Nunca vi nada. A mãe do seu pai do santo me acompanhou para fazer o xixi do Zé do Vapor em Cachoeira. Quem me levou foi Manuel da Natividade, Levi Branco e Massu do Chu. Nunca vi nada. Não pode fazer, quando não é isso, eles acrescentam um montão de coisa, o povo não vai porque eles dão uma lista que dá para fazer uma quitanda, tem que comprar o suficiente. O necessário. É o necessário. Mas o povo tem medo. Tem medo, tem medo. O meu é diferente. Tem cantiga que a pessoa não pode dançar, eles deixam a pessoa dançar. Tem cantiga que só vai dançar. Quem tem os pais mortos, eles deixam dançar. Mas por quê? Porque não sabe mesmo. E fico se intitulando. E tem pessoas que pagam. Aí vai fazer o negócio, tudo bem. Eu faço assistir, não é porque eu gosto. O povo me intima, eu vou e faço. O único assistir que eu fiz até os 21 anos, até hoje, foi de Tião do Irajá, fiz até os 21 anos. É mesa de jogando, o telefone pode até tocar. O telefone toca. Não, o único xixi da de Santo morreu, eu fiz até os 21 anos, foi Tião do Irajá. O resto eles fazem o primeiro e acabou. Eles não visam o orixá, visam o ilê, a casa. Porque isso é uma cerimônia continuada. Com certeza. Não é? Com certeza. Não para. A pessoa herdou a casa. Do mesmo jeito que eles faziam a obrigação de para santo, pode continuar fazendo. Não vai fazer xixi todo ano, mas pode fazer. 7 dias, 1 mês, 3 meses, 7 meses, 1 ano, aí só de 3 anos, 7 anos, 14 anos, 21 anos. Eles fazem o primeiro e acabou o negócio e acaba. É a continuação. É o olho na casa. Tem o herdeiro de casa, os herdeiros, né? Todo mundo quer herdar o negócio. E acaba. Esse cerimonial fúnebre, a gente sabe que é cheio de detalhes, né? Tem muitos detalhes. E o senhor aprendeu ele com
pessoa que iniciou, o senhor foi aprendendo dia a dia, teve algum mestre que iniciou nesse ritual? Ah, o Cipriano passava tudo para frente. Se você interessava, passava tudo para frente. Além desse, falecido pequeno, era casado com a falecida Júlia. A falecida Júlia era mulher, era filha do falecido Eduardo de Amoreira, ele passava aqui, meu pai, ia para lá, meu pai, para a Ponta da Areia, Amoreira, não tem dificuldade. Tem aqui, santo é santo, Egum é Egum, que nós falamos errado, que Egum e Egum, um é máscara, outro é ossos. Agora, ancestral por quê? Aí sim. Mas não precisa ter medo. Não. É tão importante quando eles falam. Pode prestar atenção, qualquer xixi que eles fazem, eles falam, Xangô, não sei o que, eles não cantam para Xangô. Olha, eu sou de Xangô, canto para os outros, não cantam para o meu, canto é Xangô. E pode prestar atenção, tem uma xixi, que é Xangô, não sei o que. Não vai uma pessoa sem a conta de Xangô, sou de Obaluê, de Ançã, não vai para de Ançã, de Obaluê, só vai para de Xangô. Por que aqui? Não pode cantar para Xangô e não para a conta de Xangô. É verdade, é verdade. As suas ideias são bem claras, né? O senhor demonstra assim, uma vivacidade muito grande. Como é que é? As suas ideias são bem claras. Bom. O senhor é humor, né? Demonstra uma vivacidade Estou muito doido, grande. eu faço assim, não consigo. Faço assim. O senhor teria algum problema de dizer a sua idade? Se tem não. É 9.4. 94. 94 anos? Tá com tudo, ele não tá. Eu não fumo, só ver. Bebe bem. Aquele uísque. Coca-Cola, Gelado. Papai, o que você acha que vai ser o Candomblé no futuro? Bom, daqui uns 30 anos, como é que você acha que vai estar o Candomblé se virando? Não acaba, acabar não acaba. Só que estou achando que está ficando um pouquinho fraco. Está um pouquinho fraco. Só tem que caprichar mais um pouquinho para colocar o negócio na linha. Tem que chamar a turma andorinha só no pé vela. Você tem que correr atrás, você tem que ir nas casas, comprar as outras casas tem que vir na sua e botar para frente. Porque nós somos brasileiros, estou africanizando muito. Isso é um ponto importante. Estou africanizando muito. esquecendo. Sabe como é que é? Eu sou candomblessista brasileiro. Não tenho nada contra a África, nada contra a Nigéria, nada, não tem nada. Nada contra ninguém. Não tem nada contra ninguém. Se me chamarem da minha lá, tal, tem como vocês dizem, qualquer uma condição mesmo de avião, de avião, já passei muito aperto de avião, eu vou e vou dizer, vamos, preparado, assim, digo o negócio aí, vou dizer, não quero nem saber. O senhor não quer saber se está certo ou errado, quer ser recepcionado, feito de cumprimento, se cumprimenta ele, está satisfeito. O senhor acha que está faltando mais essa proximidade com o Orixá? Com certeza. O Orixá e nós precisamos de muitas reuniões, nos encontros aí, legal. Essa iniciativa é válida. De encontro, seminário. E queria fazer assim, começaram a preparar. Cada mês, o último sábado, o último domingo do mês, reunião numa casa. Começaram a fazer isso preparado. Teve na casa de Viata, teve na casa de várias pessoas.
Tinha aquelas meninazinhas, cheia de água. Tá velho, né? Você não deixa cair, eu vou ficando. Isso aí. Uma laure, a xereberebe puro. 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 Tem que ser o valor aí, eu capoeiro com essa entidade. E a entidade que mais me defende é bom, eles não podem. Também pela quantidade de AGC que você já fez. Ah, já perdi a conta. Perdi a conta, saí daqui do Rio, mas a filha de Lucicar, para Assis, fazer xixi na lagoa. Mas saí para ir fazer xixi em São Paulo, em Santos. Amigos que o senhor fez do Candomblé? Muito. Muito já foi. Muitos já aprenderam comigo. Geraldo, sobrinho de Luiz da Muriçoca, Luiz Aldiacir, fazer aniversário no mesmo dia que eu faço, dia 21 de junho. Eu que ensinei a cantar candomblé. Filho da dona mais bonita, que já, de Marieta, da casa da Aparecida Potinha. Quem é? Haroldo, Raimundo. Rio tem aqui no Rio tem. Parece que nós estamos gêmeos. Silvinho. Já teve até Quem é? Eu tenho vários, mas e fora os velhos que. Eu aprendi candomblé com a Aparecida Mocinha Sobá cantando. Aparecido Paizinho, Pai Preto cantando. Cipriano cantando. Antônio do Borfi cantando. Macofai cantando. Grigório cantando. Muita gente, né? mais nós aqui. Vadil Ferramenta, Hélio, Dudu. E que conselho ou orientação ou sugestão você daria para o pessoal que está chegando no Candomblé agora? Está entrando hoje no Candomblé, vai escutar você falar uma palavra sua. Qual seria esse conselho? Pegar de baixo, começar de baixo. Ninguém começa de cima para baixo. E para começar, né? Jeobalca e Mario, Acuru, Aju e Mario, Avale para o plano, Aju e Mario, Matu Iê, pode chegar em qualquer nome dele. Apau Iê, então, Matu Iê, tá entendendo? Porque tipo, não deve, é Ogum, é a primeira, segunda e terceira, para ali. O xirê, né? Oxóssi, primeira, segunda e terceira, para ali. Oxóssi, primeira, segunda e terceira. A turma faz o seguinte, começa aí, Ogum, só para Ogum quando não tem mais. Aí passa para o Oxóssi. No final, daqui a pouco, quando os santos respondem, eles vão cantar o que já cantaram. Eu digo para ele, nós temos 32 CDs gravados. Tem 7 CDs de axixi. Agora eu vou gravar agora. Eu estou inventando muita moda também, não. Eu fiz barba de cereal. Na casa pequena da Muriçoca. Eu fiz a barba de cereal. Era uma navalha para fazer e uma pedra para rolar a navalha, mas não sabia. Quanto mais eu passava, secava mais
Mas aí, só do aparelho, fiz o aparelho, tudo vaziado. Então, é isso que ele tem de se espelhar. Pegar de baixo. Tudo bem. Vamos de Exu, por exemplo. O especialidade de Exu. Eu, na Bahia, só toquei para um Exu. Um Giramapã. Giramapã, uma das serial, Sofia. Aqui no Rio é que eu vivi muitos Exus, inclusive o Exu de Jalma de Lagoa. Na Bahia só toquei para aquele Exu. Todo mundo canta as cantigas que todo. Quase todo candomblé que eu vou, chega um Exu, eles cantaram tudo cada frente, o Exu chega, repete, já cantaram. Canta só 3, a quarta joga água, a farofa dele lá na frente. Então fica tudo, quando você responder, canta. Quando eu me iniciei, meu pai de santo ensinou que a gente não repete cantigo. Não, cara. Se repetir, é covardia e é fraqueza. É isso mesmo. Então a gente cantava só o estritamente necessário para guardar as outras para se tivesse o santo. Nós estamos conversando, mas isso é interessante. Lá em Candomblé, quere pantomo para leja, nilulu pantomo ixuloja. Quase todo Candomblé como no Rio de Janeiro. Interessante. É assim. Quere pantomo para o lejo, amanjolo pantomo, cantiga de Xangô e canto lejo. Troca. São os tempos modernos. Hã? São os tempos modernos. É verdade. Quere pantomo para leja, nilulu pantomo ixuloja. Quere pantomo para o lejo, amanjolo pantomo para o lejo. Pantomo para o lejo, nilulu pantomo para o lejo. Babá, o que você acha de a presença de criança no candomblé? O que você acha? Eu não acho muito bom isso. Eu não acho muito bom que é o seguinte. Porque toda religião tem. Tem. Mas do nosso lado é mais feio. Não é bom fazer porque eu sou candomblessista. Eu não sei o que é que meu filho vai escolher para ser. E tem agora uma multidão de evangélicos que faz santos de uma criança, menina. Quando ela crescer, um pastor bonitinho, abandona tudo, vai lá para a igreja. Não deve esperar. Tem de deixar ela escolher. Tem de deixar ele escolher também. Já na idade. Eu conheço um montão de gente que candomblé hoje em dia fica mais fácil. Tem entendimento, né? Tem entendimento, tem que ter um coração assim mesmo. Mas quando tiver vontade, quando eu gostou, tudo bem. Aí tá certo. E por outra aqui, por outra o santo só deve ser feito se ele tomar dele. Agora a pessoa nunca teve, nunca leva a pessoa chega lá, faz um montão de forçando, mijado. Não, a pessoa tem que chegar por conta própria, né? Ninguém, no meu tempo, ninguém sabia de quem entrar. Era pego de surpresa. E nem sabia o dia que ia sair. Hoje em dia a pessoa sabe, a pessoa ia preparar a roupa, depois já estava lá dentro. Já estava lá dentro, era confeccionar a roupa. Hoje em dia a pessoa já está com a mala pronta para fazer. Nunca virou função, nunca virar função. E no dia o negócio.
E mais uma coisa, quando a pessoa não é pega de surpresa, você pegou a tabaca e vira do sol. Quando a pessoa sabe, você leva 2, 3, 4 dias, uma semana, se virando, perdendo noite, tocando, cantando, não vem nem que a vaca tussa. Tem pegar de surpresa. Supetão. Virou lá pra dentro, acabou. Aí você está falando aí do seu tempo. O seu tempo é hoje. O seu tempo é agora. Você está com 94 anos, mas ainda está aí, está durinho, está falando, participando. Eu queria estar pensando agora. Eu queria estar pensando agora. A pessoa com a idade vai passando, vai se viziando da morte. Eu queria estar pensando agora o que eu faço. Tempo já passei. Vai de novo? Tá certo. Então, a gente já chegou ao final do nosso tempo. Já voltar a agradecer a você pela sua presença, pela sua boa vontade, agradecer o Kleber também, que foi lá te buscar. E que você cante para encerrar a cantiga. Aquela que você acha mais... Eu sei que todas são bonitas, todas você gosta. Mas aquela que você acha mais bonita. Baba é beji oloco, kawamishi be. Tua ere oloco, kawamishi beri. Baba é beji oloco, kawamishi be. Tua ere oloco, kawamishi beri. Baba é beji oloco.